dia, tudo bom? Meu nome é Marcelo, sou representante comercial aqui da empresa Energia Total e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, como vocês já viram aí na nossa plataforma online, tá? Hoje, em vez de a gente estar falando de um produto específico, no caso, né, a gente vai falar da diferença de dois produtos que o pessoal está usando bastante agora, tá? O mercado está crescendo pro off-grid, né? Que são sistemas aí desconectados da rede que já utilizam a questão da bateria para funcionamento. Então, esses equipamentos aqui são essenciais para esse funcionamento do sistema, beleza? O que eu estou falando? A gente está falando hoje dos controladores de carga. Aqui eu estou com dois modelos, né? Da ePever mesmo, da mesma marca. A diferença entre eles vai ser que um modelo é um controlador PWM, no caso, e outro modelo vai ser um controlador MPPT. O que seria isso no caso, né? Antes de tudo, vamos recapitular um pouquinho, que não tem como a gente falar dessa diferença sem estar fazendo alguns cálculos, né? Então, caso você queira acompanhar a gente de casa, né? Pega aí um papelzinho, uma caneta, uma calculadora e a gente vai se alinhando durante o vídeo, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o que é um controlador de carga PWM? O que é o PWM, né? PWM, no caso, é uma sigla em inglês que seria Pulse Width Modulation, que é o que? No caso, uma modulação de largura de pulso, certo? Então, o que ele serve? O controlador de carga em geral serve para estar fazendo o controle de tensão e amperagem para carregamento e descarregamento das baterias, para dar aí para a tua bateria uma vida útil maior. Então, uma bateria aí sem um controlador de carga já seria inviável de se trabalhar, no caso, né? Duraria um ano e meio. Com o controlador de carga, a vida útil da bateria pode chegar a seus 3, 4 anos aí por conta desse controle que ele faz da corrente e tensão, beleza? Então vamos lá, quais seriam as principais diferenças entre um controlador PWM, no caso, né, e um controlador MPPT? O controlador PWM, ele vai fazer a regulação da tensão, no caso da voltagem das placas, para carregamento da bateria. Então, se a tua bateria, que em grande parte a média vai ser em torno de 12 volts de tensão, ele vai regular essa tensão, vai abaixar a tensão das placas. Vamos supor que você tem uma placa de 530 watts, por exemplo, que tem uma tensão média em torno de 41 volts. Ele vai reduzir essa tensão aí para os seus 13 volts, no caso, né? Podendo chegar aos 14.4, né, para carregamento da bateria, e vai manter a corrente na mesma, né, vai manter a corrente contínua, certo? Então a corrente de uma placa dessa giraria em torno de 3 amperes, o controlador vai manter a corrente em 3 amperes e vai reduzir a tensão aí para estar conseguindo fazer o carregamento dessa bateria da melhor forma, certo? Quais seriam as desvantagens, né, de um controlador PWM? Seria a perda de eficiência, certo? Quando você reduz a tensão, no caso, e mantém a amperagem, você vai perder uma eficiência de geração. Vamos usar o exemplo, por exemplo, de uma placa de 530, certo? Uma placa de 530, igual eu disse antes, né, ela vai ter uma média aí de 40 volts,71, no caso, 40,71 volts, certo? Se a gente reduzir essa tensão aí para os seus 13 volts e multiplicar pela amperagem da placa, que gira hoje em torno de 13 amperes, né? Vamos colocar aí 13 vezes 13, daria uma potência, né, que passaria para carregamento das baterias apenas de 169 watts, certo? Então, um controlador com uma placa que estaria gerando 530, você conseguiria utilizar apenas 169 watts aí para carregamento da sua bateria. Então, é uma perda de eficiência muito grande. Isso a gente considerando um sistema em 12 volts, certo? Que hoje é o mais básico aí para um sistema off-grid. O controlador MPPT, ele já é diferente, ele já trabalha de uma maneira diferenciada, certo? O que é o MPPT no caso, né? O MPPT, a sigla também em inglês no caso, né, seria o Máximo Power Point Tracking, que seria o rastreamento por ponto máximo de potência, certo? O que ele vai fazer? Ele vai a todo momento, constantemente, identificar qual que é o ponto máximo aí de equilíbrio entre corrente e amperagem para estar fazendo o carregamento da bateria da melhor forma. Então, diferentemente do PWM, que você reduz a tensão e mantém a corrente, o MPPT não. Você vai reduzir a tensão também, até a tensão que o sistema precisa. Se a bateria for de 12 volts apenas, no caso, né, vai reduzir para 13, 14 volts. Se o seu sistema tiver duas baterias ligadas em série, e se você fizer um sistema em 24 volts, ele vai reduzir aí também para esses 24, 25 volts aí para carregamento, certo? Então, o MPPT, ele reduz também essa tensão, porém, ele vai subir a corrente, ele vai subir a amperagem que vai estar sendo enviada aí para carregamento.
diariamente, tá? Então, dessa forma, você não tem uma perda de carga, uma perda de geração da tua placa que vai ficar inutilizada, né? Não vai utilizar para carregamento da bateria. Vamos usar o mesmo exemplo, uma plaquinha aí de 530 watts, com as mesmas especificações, né? 40 volts de tensão nominal, no caso, e 13 amperes de corrente, certo? Dessa forma, como que o MPPT trabalharia? Em 12 volts, um controladorzinho, por exemplo, de 40 amperes MPPT, ele vai reduzir aí para 13 volts de trabalho, porém, ele vai subir a corrente. Como que a gente faz esse cálculo? A gente sabe que tensão vezes a corrente amperagem, no caso, né, volt vezes ampere, é a potência em watts que as placas gerariam, certo? Então a gente sabe que ele vai reduzir aí para 13 volts, certo? Ele vai reduzir de 40 para 13 volts. Quanto que ele teria que subir, por exemplo, em corrente aí para a gente estar tendo essa geração, né? A gente saber quanto que a placa passaria em potência, em watts, no caso, para carregamento da bateria. É só a gente pegar, no caso, a potência da placa, 530 watts, e dividir aí pela voltagem que ele vai estar equalizando para carregamento da bateria. Então, se a gente pegar os 530 watts de uma placa e dividir pelos 13 volts, a gente tem, no caso, uma corrente de 40,7 amperes, certo? Então, o controlador, ele faz esse MPPT, né? Ele faz esse trabalho, ele vai reduzir a tensão e vai aumentar a corrente, no caso, aí para esses 40 amperes, e no final do sistema, né, tá enviando aí seus 530, 560. Hoje a eficiência de um controlador MPPT, por exemplo, gira em torno aí de 90 a 95% de eficiência, diferentemente do que a gente viu no modelo PWM, certo? Então quer dizer que o MPPT ele sempre vai ser melhor que o PWM? Não, são casos e casos. Existem casos aí que você vai precisar de uma amperagem maior, de uma corrente, de uma tensão maior para carregamento da bateria. Então, em sistemas muito grandes, você vai precisar aí de um controlador MPPT para estar trabalhando e recarregando a bateria diariamente. Em outros sistemas não. Eu vou utilizar minha bateria a cada 2 vezes por semana, no caso, então eu vou ter um tempo aí maior para carregamento dessa bateria. O controlador de carga PWM já vai suprir essa necessidade, até porque existe uma diferença de preço, né? O controlador MPPT ele tende a ser aí 30% até mais caro do controlador PWM. Porém, a gente sabe que o que ele entrega, até pelo tamanho dos dois modelos, no caso, né? Os componentes internos, proteções, no caso, vai ser muito maior, beleza? Então, espero que tenha ficado bem claro a diferença entre os dois modelos. No caso, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato pelo nosso WhatsApp. Temos uma equipe comercial aqui de prontidão para atender e sanar as suas dúvidas, beleza? Um abraço aí e até a próxima.